Tudo começou com um documento lacrado que foi levado por um corredor privado do Palácio de Buckingham pouco antes do amanhecer. Os cortesãos perceberam a tensão imediatamente. Funcionários que normalmente falavam abertamente de repente se calaram quando o rei Charles III desapareceu em uma reunião a portas fechadas com seus principais assessores constitucionais. Mas foi a cena da rainha Camila saindo por uma entrada lateral, evitando completamente os fotógrafos, que acendeu os rumores. Algo irreversível havia acontecido dentro dos muros do palácio e, segundo fontes internas, envolvia o próprio título que outrora lhe garantira um lugar ao lado da coroa. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Durante anos, o palácio aprendeu a sobreviver às tempestades, escondendo-as sob a formalidade. Um título poderia ser suavizado, um escândalo poderia ser adiado. Uma desavença privada poderia ser disfarçada com sorrisos públicos, mas desta vez a engrenagem parecia diferente. Há relatos de que o rei Charles ordenou discretamente uma revisão confidencial da redação do discurso de coroação, dos precedentes reais e da linguagem cerimonial que envolvia a posição de Camila. Para quem via de fora, parecia apenas um mero documento burocrático. Dentro do palácio, foi tratado como um sinal de alerta. Alega-se que os assessores foram instruídos a não discutir o papel de Camila no planejamento futuro do Estado. Advogados de alto escalão teriam chegado atrasados, permanecido por muito tempo e saído sem fazer comentários. Esse silêncio só intensificou o medo. Porque quando os advogados da realeza agem nas sombras, os cortesãos sabem que algo está sendo protegido ou que algo está sendo desmantelado. E no centro de tudo, segundo rumores do palácio, estava a orientação constitucional final da Rainha Elizabeth II, um documento que ninguém menciona levianamente, e a ausência de Camila nas reuniões internas de planejamento tornou-se impossível de ignorar. Num dia, ela era o centro do ritmo da vida da realeza. No dia seguinte, seu círculo parecia assistir ao fechamento de portas, uma a uma. A antiga guarda do palácio, há muito incomodada com a rapidez de sua ascensão, teria visto a revisão como uma correção de seu legado. Não é vingança, não é crueldade, é uma correção. O tipo de situação que só a coroa pode criar quando a história começa a pender demais para um lado. E Charles, debilitado pela doença e atormentado pelas lembranças, parecia dividido entre a mulher ao seu lado e a instituição acima dele. A pergunta sussurrada por todos os corredores já não era se Camila tinha influência. A questão era se essa influência havia ido longe demais e se o título que outrora confirmava sua posição poderia agora ter seu significado discretamente reduzido sem jamais ser publicamente revogado. Mas o que começou como um sussurro sobre títulos cerimoniais logo revelou algo muito mais explosivo, um acerto de contas real que se arrastava há décadas. Muito antes da procissão da coroação deslumbrar o mundo em 2023, já existiam receios nos círculos da realeza sobre o verdadeiro significado da ascensão da rainha Camila para o futuro da monarquia. Por trás das carruagens douradas e dos sinos da catedral, havia uma instituição que lutava para equilibrar dever, lealdade e memória pública. E, segundo relatos, alguns membros da família real nunca aceitaram completamente a transição de consorte para rainha. Para Charles, a ascensão de Camila não foi meramente cerimonial, foi algo pessoal. Foi o reconhecimento público definitivo de uma mulher que passou décadas enfrentando tempestades de julgamento, silêncio e suspeita. Mas, dentro da monarquia, a vitória pessoal sempre teve um preço perigoso. A coroa pode perdoar, mas raramente esquece.
E para aqueles que se lembravam das feridas deixadas pela morte da princesa Diana, a ascensão de Camila nunca foi vista como uma simples história de amor finalmente redimida. Era visto como um acordo frágil, construído sobre uma linguagem cuidadosa, discrição pública e uma questão inesquecível. Até que ponto a instituição deveria ceder pela lealdade de um homem? Essa questão assombrava o palácio há anos. O endosso da rainha Elizabeth II antes de falecer foi cuidadosamente redigido, impactante e histórico, mas não dissipou a tensão subjacente. Relatos sugerem que os conselheiros do palácio debateram cada frase, cada título, cada sinal cerimonial, sabendo que, dentro da monarquia, as palavras nunca são apenas palavras. Rainha consorte tinha um significado, rainha tinha outro. Uma sugeria um dever ao lado do soberano, a outra corria o risco de soar como uma equivalência histórica completa. E para os tradicionalistas, essa distinção era extremamente importante. No entanto, segundo consta, Charles queria certeza. Depois de esperar tanto tempo para reinar, ele parecia determinado a garantir o lugar de Camila não como uma nota de rodapé, não como uma presença tolerada, mas como uma parceira coroada na história de seu reinado. Contudo, quanto mais ele tentava proteger o legado dela, mais inquieta a velha guarda supostamente ficava. Dizia-se que a princesa Anne e outros tradicionalistas de alto escalão temiam que a monarquia estivesse se desviando do dever sagrado para a reparação emocional privada, transformando símbolos antigos em ferramentas para o encerramento pessoal, porque a coroação nunca foi apenas uma cerimônia, foi um pacto. Uniu coroa, pátria, igreja, história e sacrifício num ato implacável. Cada título carregava peso, cada palavra ecoava através dos séculos. E naquele mundo, a monarquia não era uma posse familiar a ser ajustada pelo afeto. Era um encargo sagrado mantido em nome da nação, guardado por aqueles dispostos a escolher o dever em vez do conforto. Assim, enquanto o mundo via sorrisos, vestes e pompa, os membros da monarquia supostamente viam algo diferente. Uma pressão silenciosa se acumulava sob a superfície, aguardando a primeira rachadura. E, à medida que a poeira da coroação baixava, pessoas próximas começaram a notar sinais de que figuras poderosas dentro do palácio estavam se preparando para um confronto que ninguém acreditava que Charles permitiria. O suposto ponto de virada ocorreu durante uma revisão constitucional privada, realizada sob extraordinário sigilo. Fontes administrativas do palácio, desde sussurros da equipe de segurança até vazamentos internos, sugerem que uma diretiva cerimonial revisada foi elaborada discretamente, alterando, segundo relatos, a forma como o status real de Camila seria apresentado em futuras funções de Estado. Quando os rumores chegaram aos corredores da imprensa, a máquina palaciana já estava em movimento. De acordo com fontes internas, a ordem não foi apresentada como punição. Foi isso que tornou tudo ainda mais assustador. Segundo relatos, foi apresentado como uma questão administrativa, um ajuste cuidadoso da linguagem real, um esforço discreto para proteger a monarquia de futuras confusões. Mas, dentro do palácio, todos entendiam que a linguagem cerimonial nunca é inofensiva. Um título escrito de uma determinada maneira em um relatório informativo pode moldar a memória pública. Um nome colocado em uma posição inferior na ordem de precedência pode sinalizar um declínio de poder. Uma frase removida do planejamento oficial pode se tornar a primeira fissura em um legado. Relatos sugerem que Charles assinou a ordem confidencial de reestruturação após semanas de pressão de assessores que acreditavam que a coroa havia se tornado vulnerável a críticas. A diretiva supostamente focava em futuras referências à coroação, ocasiões de Estado e na forma como o papel de Camila seria descrito na linguagem oficial.
Arquivistas seniores teriam sido solicitados a revisitar protocolos antigos, examinar registros históricos e comparar a redação moderna com tradições que remontam a gerações. Não foi barulhento, não foi dramático em público, mas dentro da instituição carregou o peso de um veredicto. Em seguida, vieram as mudanças no briefing. Segundo relatos da equipe, documentos revisados circularam pelo Palácio de Buckingham com uma cautela incomum. Algumas frases foram suavizadas, outros desapareceram. Os aliados de Camilla, segundo rumores no palácio, reagiram com veemência a portas fechadas, argumentando que qualquer redução simbólica humilharia não só a ela, mas também o próprio Carlos. Contudo, a resposta da velha guarda teria sido fria e implacável. A monarquia não podia se dar ao luxo de outra batalha sobre imagem, memória e confiança pública. Dessa tensão surgiu o que pessoas próximas à monarquia supostamente chamavam de doutrina de preservação do legado. Seu propósito era simples, mas era preciso proteger o reinado futuro antes que o atual se envolvesse demais em lealdades pessoais. Comparações foram feitas discretamente com crises reais anteriores, momentos em que a coroa sobreviveu restringindo o acesso, reforçando o protocolo e sacrificando o conforto em prol da continuidade. Charles, já carregando o fardo da doença e da história, temia, segundo relatos, que a paciência do público tivesse limites. Se a monarquia parecesse priorizar emoções privadas em detrimento do dever nacional, os danos poderiam perdurar após sua morte. E assim, o documento foi publicado. As assinaturas foram confirmadas. O palácio ajustou sua linguagem. Mas por trás dessa fria mudança administrativa, havia algo muito mais perigoso. Uma admissão silenciosa de que a posição de Camilla, antes considerada segura para sempre pela coroação, ainda poderia ser remodelada pela própria instituição que a coroou. Mas o verdadeiro choque não foi o documento em si, e sim quem supostamente incentivou Charles a assiná-lo. Durante anos, a princesa Anne permaneceu a executora silenciosa da monarquia, a guardiã de pulso firme, que raramente se pronunciava em público, mas que, segundo relatos, influenciava inúmeras decisões internas. Agora, de acordo com fontes da realeza, ela e o príncipe William estavam discretamente se alinhando em torno de uma doutrina que alguns assessores supostamente chamavam de Protocolo de Ferro. Seu propósito era assustadoramente simples: restaurar a estabilidade antes que a monarquia se desviasse demais para lealdades pessoais em detrimento do dever institucional. A preocupação de Ana, segundo fontes internas, nunca se baseou apenas na emoção. Tudo se baseava em um padrão. Ela havia visto a coroa sobreviver a escândalos, luto, divórcio, rebelião e indignação pública. E ela entendia uma verdade melhor do que quase ninguém. A monarquia não desmorona num único momento dramático. Ela enfraquece através de pequenas concessões. Um título suavizado aqui. Um protocolo foi estendido. Uma preferência privada disfarçada de tradição nacional. E quando essas linhas se confundem, a instituição começa a pagar por escolhas que nunca fez abertamente. O príncipe William supostamente compartilhava desse medo, embora sua posição tivesse um peso diferente. Ele não estava apenas defendendo o presente, mas também herdando as consequências. Cada decisão cerimonial tomada sob o reinado de Charles um dia recairia sobre os ombros de William, moldando a forma como o público julgaria seu próprio reinado antes mesmo de começar. Segundo rumores do palácio, William estava cada vez mais preocupado com a possibilidade de o elevado simbolismo de Camilla se tornar uma complicação permanente. Não por causa de uma mulher em si, mas pelo que isso sugeria, que a coroa poderia ser remodelada em torno da redenção pessoal. Foi aí que a rainha Elizabeth II voltou a se preocupar.
Segundo relatos, as discussões voltaram a girar em torno de suas intenções finais, sua linguagem cuidadosa e sua crença, que a acompanhou por toda a vida, de que a monarquia deveria ser maior do que as pessoas que usam suas joias. Para Anna, esse princípio não era antiquado, era uma questão de sobrevivência. Para Guilherme, era proteção. E para os conselheiros que observavam à distância, tornou-se a base de uma revisão coordenada que, discretamente, unia o escrutínio legal à contenção cerimonial. Nos círculos do palácio, a divisão se acentuou. De um lado estavam aqueles que argumentavam que Charles havia conquistado o direito de assegurar o lugar de Camila após décadas de lealdade e resistência pública. Do outro, estava a instituição First Voices, que supostamente acreditava que o afeto não poderia alterar o significado constitucional. Charles, dividido entre esses dois lados, teria sentido toda a crueldade da realeza. Como marido, ele queria defender. Como soberano, pediam-lhe que limitasse. E a coroa sempre exigiu da pessoa a parte que menos queria ceder. Alegadamente, os conselheiros seniores começaram a invocar a antiga doutrina do dever acima do sangue, não como um slogan, mas como um aviso. As revisões sobrepõem-se. A linguagem dos briefings tornou-se mais rigorosa. Os canais cerimoniais se estreitaram e, silenciosamente, quase imperceptivelmente, a influência de Camila em certas operações do palácio pareceu diminuir. E quando a máquina palaciana começou a se voltar contra ela, até mesmo aliados de longa data perceberam que o equilíbrio de poder havia mudado para sempre. O clima dentro do Palácio de Buckingham teria se tornado gélido quase da noite para o dia. Funcionários que antes circulavam com desenvoltura pelos corredores da residência de Camila supostamente se viram excluídos de reuniões de planejamento confidenciais. Os convites mudaram. O acesso foi restringido e rumores se espalharam de que Charles havia aceitado uma realidade devastadora. A monarquia não poderia mais sobreviver a divisões internas disfarçadas de unidade. Segundo fontes internas, os primeiros sinais eram sutis o suficiente para serem negados, mas precisos demais para serem ignorados. A lista de reuniões foi alterada. Uma pasta de informações foi redirecionada. Uma auxiliar doméstica que antes desempenhava um papel central no planejamento de cerimônias, de repente viu sua função reduzida à coordenação de rotina. Nada foi anunciado. Nada foi explicado. Essa era a crueldade do poder palaciano. Ela raramente bate a porta. Simplesmente para de abri-la. Segundo relatos, o círculo íntimo de Camila sentiu a mudança antes do público. A linguagem em torno dos títulos tornou-se mais incisiva, mais controlada, menos generosa. Alega-se que as equipes de comunicação foram instruídas a seguir uma redação revisada, evitando o tipo de fraseado que antes reforçava a permanência simbólica de Camila. Os membros mais antigos da corte, percebendo para onde a autoridade estava se deslocando, começaram a se distanciar. No palácio, a lealdade é poderosa, mas a sobrevivência é ainda mais forte. Quando uma facção se mostra vulnerável, até mesmo os velhos amigos aprendem a falar com cautela. Do lado de fora, os jornalistas começaram a examinar cada aparição pública como se ela carregasse uma mensagem oculta. Quem estava mais próximo de Charles? Quem foi mencionado primeiro? Quais títulos apareceram nos resumos oficiais? Quais nomes foram omitidos das conversas sobre o planejamento? Cada detalhe se tornou evidência em um mistério maior, e quanto mais o palácio se recusava a explicar, mais o silêncio soava como confirmação. Charles, enquanto isso, era descrito por pessoas próximas como estando exausto de uma forma que ia além de uma doença. Não se tratava simplesmente de um ajuste constitucional. Era uma dor pessoal disfarçada de cerimônia real. Ele lutara por décadas pela aceitação de Camila, suportara a ira pública, enfrentara suspeitas e, finalmente, a vira coroada ao seu lado.
No entanto, agora, a mesma instituição que permitira aquele triunfo lhe pedia que impusesse limites a ele. A vitória que antes parecia completa estava se tornando condicional. As comparações surgiram rapidamente. A história da realeza está repleta de momentos em que indivíduos foram discretamente marginalizados em nome da estabilidade. Nem sempre publicamente, nem sempre brutalmente, mas decisivamente. E nessa suposta reestruturação, William e Catherine começaram a aparecer cada vez mais como o futuro estabilizador, ponderado, disciplinado, mais fácil para a instituição enquadrar como continuidade do que como controvérsia. A narrativa do palácio estava mudando, afastando-se da reconciliação emocional, longe da lealdade faccional, em direção ao legado, à ordem e à fria promessa de sobrevivência. A influência de Camila não havia desaparecido, mas, segundo rumores, fora contida. E a contenção dentro da monarquia pode ser o primeiro estágio do apagamento. Mas, mesmo enquanto o palácio tentava conter os danos, uma última pergunta permaneceu sem resposta. Por que Charles escolheu este momento para agir? Por que agora? Por que forçar uma recalibração tão dolorosa enquanto a monarquia já enfrentava doenças, instabilidade e um escrutínio público implacável? De acordo com várias interpretações que circulam entre comentaristas da realeza, a resposta pode estar não na política, mas no legado. À medida que o rei Charles se depara com a realidade do tempo, fontes próximas acreditam que ele está cada vez mais preocupado com a forma como a história se lembrará de seu reinado. Para Charles, legado nunca foi uma palavra abstrata. Ele o acompanha desde a infância, moldado pelo mais longo período de aprendizado na história da realeza moderna e pela presença imponente da rainha Elizabeth II. Seu reinado foi construído sobre contenção, resistência e a disciplina brutal de colocar a coroa acima de si mesma. E agora? Conforme relatos sugerem que Charles está refletindo mais profundamente sobre seu exemplo, ele pode estar percebendo que a realeza não é medida pelo que um monarca protege emocionalmente, mas pelo que ele preserva institucionalmente. Essa constatação seria profundamente impactante. Camilla representava lealdade, sobrevivência e paz interior após décadas de julgamento público. Mas William representa o futuro, Catherine representa a continuidade. E a monarquia, por mais fria que possa ser, sempre olha para o futuro quando a sobrevivência está em jogo. Fontes do palácio sugerem que Charles foi avisado de que qualquer incerteza em relação a títulos, precedentes ou linguagem cerimonial poderia se tornar um fardo para o reinado de William, forçando o próximo rei a resolver uma crise que ele não criou. É por isso que comentaristas da realeza descreveram a suposta mudança como simbólica e não pessoal. Simbólico, porém, não significa indolor. Na monarquia, os símbolos são poder. Uma frase reduzida, um título revisto, um papel limitado. Tudo isso pode ferir mais profundamente do que qualquer discussão pública. Como não se deixam levar pela raiva, eles se acomodam aos registros. Tornam-se... E a história está repleta de soberanos forçados a escolher o dever em vez da emoção. A coroa nunca foi gentil com aqueles que se aproximam demais de sua máquina. Ela coroa pessoas, as eleva, as celebra e, quando necessário, as limita discretamente. Charles pode ter acreditado que conseguiria proteger tanto a dignidade de Camila quanto o futuro da instituição, mas quanto mais próxima a sucessão parecer, mais difícil se torna esse equilíbrio. Fontes internas descrevem agora seu reinado como entrando em sua fase mais frágil, não porque o trono seja fraco, mas porque cada decisão carrega um duplo significado. Cada movimento reflete o presente e prepara o caminho para o futuro. Estabilizar o futuro antes da sucessão pode ter se tornado o último ato de controle de Charles.
Uma forma de garantir que William herde uma monarquia disciplinada o suficiente para sobreviver às tempestades que ainda o aguardam além dos portões. Assim, a suposta recalibração torna-se mais do que uma questão doméstica. Torna-se a abertura de um novo clima constitucional, menos sentimental, menos indulgente e muito mais focado no que a coroa deve se tornar após Charles. E, à medida que os corredores do palácio mergulhavam novamente em silêncio, a monarquia parecia caminhar rumo a um futuro mais frio e austero, construído não sobre sentimentalismo, mas sobre sobrevivência. Ao amanhecer, o palácio parecia transformado. A união sorridente outrora projetada durante a ensolarada coroação de 2023 teria dado lugar a algo muito mais controlado, calculista e distante. Os cortesãos agora sussurravam sobre a nova ordem, uma monarquia mais tranquila, centrada na disciplina, na continuidade e nos herdeiros que levariam a instituição adiante para além do próprio Charles. Nessa nova ordem, William e Catherine pareciam se aproximar do centro da história da realeza. Não por meio de um anúncio dramático, nem por meio de um confronto aberto, mas pela linguagem lenta e inconfundível da monarquia, da precedência, da presença e da confiança. Seus nomes passaram a estar mais firmemente ligados à estabilidade. Seus papéis foram definidos com maior cuidado. Seu futuro parecia menos uma promessa distante e mais uma preparação ativa que já se desenrolava por trás dos muros. Enquanto isso, a princesa Anne, segundo relatos, continuou sendo a força inabalável por trás da calma. Ela não precisava dos holofotes para moldar os acontecimentos. Seu poder vinha da disciplina, da memória e do respeito conquistado ao longo de décadas de serviço incansável. Fontes internas do palácio sugerem que ela se tornou um porto seguro e discreto durante a reestruturação, lembrando a instituição que a sobrevivência depende de regras, não de sentimentos, onde outros viam tensão familiar. Anne supostamente enxergava um risco constitucional que precisava ser contido antes que se transformasse em uma crise futura. Camilla, segundo rumores, começou a se afastar de certos papéis cerimoniais estratégicos. A mudança foi sutil, mas na vida da realeza, a sutileza costuma ser a linguagem mais eloquente. Uma presença reduzida aqui, um briefing mais restrito ali, uma menção mais discreta no planejamento oficial. Não foram acidentes, afirmaram fontes internas. Eram sinais. A coroa estava redesenhando seus limites, e todos dentro do palácio entendiam que, uma vez que esses limites são redefinidos, raramente são alterados, a comunicação pública tornou-se mais rígida, mais cautelosa, mais reservada. O palácio parecia determinado a controlar não apenas o que era dito, mas também o que poderia ser interpretado. Historiadores da realeza compararam discretamente essa mudança a momentos passados, em que a monarquia saiu de crises reforçando sua estrutura e simplificando sua mensagem, sem confusão, sem complicações emocionais, sem centros de poder concorrentes. Apenas continuidade, disciplina e os herdeiros à vista de todos. Contudo, as especulações não cessaram. Alguns meios de comunicação questionaram se outras mudanças simbólicas poderiam ocorrer. Outros indagaram se a influência de Camilla havia sido apenas reduzida ou permanentemente redefinida. Mas a história mais profunda já estava clara. A coroa estava retomando o controle de sua própria narrativa antes que qualquer outra pessoa pudesse escrevê-la. Estava preenchendo as lacunas, corrigindo a linguagem e se preparando para o próximo capítulo com uma confiança mais fria. E nesse silêncio, a monarquia revelou seu instinto mais antigo. Ela pode se curvar por amor, ela pode se enternecer diante da dor. Mas quando a sobrevivência está ameaçada, ela escolhe por si mesma. Porém, sob o silêncio da diplomacia palaciana, uma verdade se tornou impossível de ignorar. A batalha nunca foi realmente apenas sobre títulos. No fim, os relatos sugerem que esta nunca foi simplesmente uma história sobre a rainha Camilla,
ou um título real disputado. Tratava-se da obsessão mais antiga da monarquia, a sobrevivência. A Casa de Windsor resistiu a guerras, abdicações, escândalos e traições porque segue uma regra inflexível acima de todas as outras. A instituição sempre vem em primeiro lugar. E, segundo fontes internas, essa regra foi novamente aplicada. Para Charles, essa aplicação teria tido um custo doloroso. Ele passou anos tentando garantir o lugar de Camila, transformar antigas controvérsias em aceitação pública e provar que a lealdade poderia sobreviver ao julgamento. Mas os reis não são lembrados apenas por aqueles que amam. São lembrados por aquilo que protegeram. E, em última análise, a coroa exige sacrifícios que nenhum coração comum consegue suportar facilmente. Por isso, a crescente proeminência de Guilherme e Catarina teve tanto peso. Eles não foram simplesmente apresentados como figuras populares ou futuros rostos da monarquia. Tornaram-se símbolos de disciplina, continuidade e da herança mais pura que o palácio parecia determinado a construir. A ascensão deles sugeria uma mensagem sem precisar gritá-la. O próximo capítulo deve começar sem sombras não resolvidas o arrastando para trás. A princesa Anne, como sempre, permaneceu a guardiã das antigas regras. Não sou sentimental. Não me deixo persuadir facilmente. Não me comovo com glamour ou apelos pessoais. Relatos sugerem que sua influência ajudou a relembrar à instituição sua verdade mais brutal. A sobrevivência da realeza depende de limites. Protocolo não é mera decoração, é armadura. E quando a família se esquece disso, a própria coroa se torna vulnerável. A influência reduzida de Camila, segundo fontes internas, foi, portanto, interpretada não como uma humilhação isolada, mas como parte de uma correção mais ampla do legado, um reequilíbrio silencioso. Um lembrete de que o poder cerimonial pode ser concedido, mas também pode ser restringido quando a monarquia decide que o futuro assim o exige. E fontes próximas à realeza alertam que este pode não ser o ajuste final. Uma vez que o palácio entre em uma fase de reestruturação, mais portas podem se fechar, mais funções podem mudar e mais alianças podem ser testadas. A era que se avizinha pode ser mais fria, mas também pode ser mais controlada, menos emotiva, menos indulgente, mais implacável em sua devoção à continuidade. Esse é o paradoxo da monarquia. Ela sobrevive aparentando elegância, enquanto faz escolhas que estão longe de ser gentis. Por trás de cada declaração polida, esconde-se um cálculo. Por trás de cada título, esconde-se um aviso. Por trás de cada ato de dever, esconde-se alguém a quem foi pedido que renunciasse a algo pessoal. Assim, a suposta ordem de coroação torna-se mais do que mera papelada. Ela se transforma em um símbolo da coroa, corrigindo-se antes que a história dê seu veredito. Charles pode ter tentado proteger o amor, mas a instituição agiu para proteger o legado. Porque dentro da Casa de Windsor, o poder pode mudar, os títulos podem se transformar e as lealdades podem se romper, mas a coroa sempre se protege no final. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.